E aí, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre o fundo imobiliário HCTR11, que só vem caindo nos últimos meses. Então, se você é aquele cotista que estava estudando fundo, pretendia investir, esse vídeo vai fazer muito sentido para você. E se você também é um cotista já desse fundo e está desesperado, não sabe o que está acontecendo, esse vídeo também é para você. Então, se te ajudar esse vídeo, esse conteúdo, eu só te peço que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, e depois deixe o seu joinha aí para ajudar o canal a crescer, beleza? Então vamos entender o que está acontecendo e se é motivo de se preocupar, se é uma oportunidade, a gente vai descobrir tudo isso, beleza? Então vem comigo aqui para a gente já observar que o fundo imobiliário hoje está caindo mais de 1%, tá? Se a gente ir buscando os últimos 5 dias, uma queda aí de mais de 2%, no último mês, uma queda expressiva de mais de 20%. Isso não é comum na indústria de fundos imobiliários. Nos últimos 6 meses, acumula uma queda de mais de 30%. Então, a partir do mês aí de fevereiro, 6 de fevereiro mais especificamente, foi quando o fundo imobiliário começou, de fato, a ter uma queda muito expressiva, tá? Então, para isso, a gente vai começar a analisar alguns documentos do fundo imobiliário. Só que aqui, todo investidor, ele precisa fazer a sua análise desse fundo imobiliário, do fundo imobiliário que ele pretende investir. E o HCTR11, ele já é, por si só, um fundo imobiliário high yield, tá? Muitos investidores acabam investindo nesses fundos somente em busca dos dividendos, altos dividendos, que realmente esse fundo imobiliário estava pagando altos dividendos. Então, isso atraiu muitos investidores sem estudar. Então, ele é sim um fundo imobiliário mais arriscado, um fundo imobiliário que possui uma carteira de CRIs, de CRIs, muito mais arriscada, tá? Isso é perfil e estratégia da gestão. Então, o investidor ele precisa ter essa ciência, esse conhecimento na hora de investir. Então, a gente vindo aqui no site da Status Invest, a gente vai ver algumas informações do fundo imobiliário. Hoje está sendo cotado a R$ 71,11. Ele teve uma mínima, tá? Nas últimas 52 semanas, de R$ 65,43. Um fundo imobiliário que já bateu mais de R$ 120. Está pagando aí um dividendo nos últimos meses, um dividendo muito alto de mais de 20%. Então, isso aqui faz com que os investidores, muitos investidores iniciantes, acabam investindo nesse fundo, principalmente quando ele já está num período muito caro e aí começa a cair, eles se desesperam e começam a vender as suas cotas. O PVP dele está muito baixo, está com 40% de desconto, então está muito barato, tendo em vista que o seu valor patrimonial por cota é de R$ 119,58. E o seu último rendimento anunciado foi de 70 centavos, tendo em vista que esse fundo imobiliário ele estava pagando aí na média de 1,10, tá? Já chegou a pagar 1,75, 1,77, tá? De proventos no ano passado. E agora teve essa queda, começando aí pagando em janeiro ainda 1,10 e fevereiro, e agora teve essa queda para 70 centavos. A administradora desse fundo é a Vortex, distribuidora, tá? O patrimônio líquido do fundo segue crescendo, que isso é bem importante para um fundo imobiliário. Aqui a gente pode analisar o portfólio do HCTR11, que ele possui aí alguns FIIs em carteira, tendo a maior concentração aí o XBXO11, que está com 8,75% de concentração na sua carteira, que é um fundo de fundos, tá? E a gente vai analisar agora os relatórios, os comunicados, porque é isso que vai mostrar para a gente o que está acontecendo. E eu já baixei aqui os documentos, inclusive o último relatório gerencial do fundo foi em dezembro. Esse fundo imobiliário já está bem atrasado em emitir aí o seu relatório para os cotistas acompanharem. Então, esse último relatório se refere a dezembro de 2022. A gente tem que voltar um pouquinho atrás antes de analisar agora esses documentos, que um pouquinho lá atrás já teve uma grande polêmica envolvendo a Hectare, né, que é a gestora, e a Suno, né, onde teve aquele conflito de que a Hectare processou a Suno. Então, ali já é uma notícia polêmica, o mercado já responde de imediato essas notícias
para já precificar caso aconteça, já se concretize essa notícia. Então, isso é natural do mercado. Então, já teve essa polêmica onde o preço do HCTR11 começou a despencar e agora sim a gente vai analisar os novos fatos. Então, aqui nesse relatório, já tem uma polêmica envolvida com o XBXO11, que é o que possui maior relevância no portfólio, tá? Desse fundo imobiliário. Porém, segundo o relatório, aqui no XBXO11, que está relacionado aí ao shopping da Nova Feira da Madrugada, até então estava indo muito bem, até dezembro, mantendo aí o crescimento, a ocupação das lojas. Então, até esse relatório gerencial, estava tudo ok com o fundo imobiliário, tirando essa polêmica. O próximo documento foi a B3, tá? Quando um fundo imobiliário tem muita oscilação, muita negociação de uma forma inexplicável, a B3 ela emite uma solicitação de esclarecimento para todo fundo imobiliário que venha acontecer. Para esse fundo imobiliário, os gestores e administradores justificarem para ela o porquê que está acontecendo. E aí a administradora explicou que foi devido à notícia que foi vinculada pelo jornal Valor Econômico, lá em 24/2, 24 de fevereiro, onde o título dizia que o fundo ligado à Hectare é alvo de execução na justiça em caso da feirinha da madrugada, que é justamente esse shopping, esse novo shopping que possui uma maior concentração do fundo, tá? Então, constava na notícia que o XBXO, ele possuía aí a gestora, como Hectare, né, como a principal cotista, e se tornou alvo de uma ação de execução que poderia custar ao fundo administradora mais de 150 milhões, considerando aí valores de processo, multas e custos processuais. Então, a administradora rebateu e justificou para a B3 justamente isso, que o XBXO11 ele tem sua administradora fiduciária e gestão de recursos que era realizada pela Monetar Distribuidora e não pela gestora da Hectare, tá? E também administrada aí pela R Capital A7. Então, respectivamente, ela não possui, respondeu para a B3 que ela não possui nenhum vínculo, tá, com essas administradoras. E outro ponto importante era que, na notificação extrajudicial, a Hectare diz que não trouxe elementos suficientes para poder justificar, tá, essa notícia. Então, até aqui, tudo bem. E aí a Vortex explicou para a B3 que está de olho, que busca de uma forma breve um esclarecimento aí dessa notícia. Aí o próximo documento que saiu da Hectare, né, do HCTR11, foi um fato relevante que ela comunicou ao mercado que possuía um CRI que estava inadimplente, ou seja, não pagou em fevereiro de 2023. Então, olha só, pessoal, olha a sequência de notícias ruins, né, e polêmicas para esse fundo imobiliário para o HCTR11. Isso vai fazendo uma bola de neve, fazendo com que os investidores, principalmente, eu destaco aqui, principalmente os iniciantes, que acabam ficando com medo, receosos e acabam vendendo, se desfazendo dos fundos. Isso acontece, acaba virando uma bola de neve, um efeito manada e o preço tende a cair. Então ela comunicou ao mercado que isso aconteceu, que estava inadimplente, e não é nada surreal, porque possuem meios, o fundo imobiliário eles possuem meios e recursos para poder reaver, tá, esse dinheiro em caso de inadimplemento, tá? Então ela aqui destacou que a Forteseg, que ela estava tomando as providências necessárias à adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis perante a devedora e o poder concedente, visando a proteção e a preservação do patrimônio. E em 5/3, ou seja, em 5 de março, início desse mês, a emissora publicou para o mercado que a securitizadora foi informada pela devedora que o pagamento seria feito em 3 de março. Então, ao invés de ser pago em fevereiro, ela disse que iria pagar em março. Então, se ela pagou em março, não tem como distribuir esses rendimentos, fazer a conta para fevereiro. Então, ela vai ser, né, distribuído no mês seguinte, no balanço patrimonial, tá, do mês seguinte. O próximo documento foi um novo fato relevante, onde
em continuidade ao fato relevante lá do dia 6/3, que é justamente esse inadimplemento, a administradora informou que em 7/3 de 2023 ocorreu o pagamento atualizado das obrigações desse CRI, tá? Incluindo aí os acréscimos de multas que estavam previstos contratualmente. Então, hoje informa que está totalmente adimplentes todos os CRIs da carteira do portfólio do HCTR11. Qual foi o próximo documento? A B3, querendo informações, querendo buscar solucionar por que está tendo tanta oscilação, tanta negociação com a cotação do fundo imobiliário. E aqui a gente pode observar algumas coisas, olha só. Lá em 24/2, o volume de negociação estava aí na casa dos 4 milhões. Então, saindo aí lá de fevereiro, 24 de fevereiro, da abertura de R$ 88,00 para até o dia 9/3 a R$ 74,62. E aí a administradora esclareceu algumas coisas. Se a gente observar, olha o tanto que aumentou o volume, vindo a 13 milhões, 21 milhões, 17 milhões, 10 milhões. Então teve essa maior concentração a partir do dia 6/3. Então a administradora esclareceu esses pontos, que em 27/2 teve essa notícia, né, que foi vinculada aí pelo jornal Valor Econômico, sobre o fundo XBXO. Ela esclareceu também que no dia 6 teve um inadimplemento, então isso causou muito medo dos cotistas, foi um motivo de muita oscilação nas cotações, e em 8/3 de 2023 ela também emitiu um fato relevante informando o pagamento, então teve o pagamento. Isso incluindo os acréscimos de multas previstos contratualmente. Isso tudo a gente já viu nos documentos anteriores. Então, ela justificou a B3 que estava tendo esses fatos relevantes que estavam impactando o mercado, os cotistas. E, por fim, ela finalizou que não tem conhecimento de nenhum outro fato ou ato relevante específico que possa justificar ou motivar a variação do valor da cota do fundo. Muitos investidores estão investindo somente pelos altos dividendos, estão investindo quando o preço está muito caro, sem fazer uma precificação. E quando acontece qualquer notícia que ele não está acompanhando, que ele não analisou, ele não sabe o nível de risco desse fundo imobiliário, esses investidores iniciantes ficam com medo de perder o dinheiro, acham que o fundo vai acabar, que vai entrar em falência e perder todo o seu patrimônio, e eles acabam vendendo todo mundo, todos eles em consequência. E aí, a partir do momento que esses investidores começam a fazer vendas atrás de venda, possui mais demanda. Então, o preço ele começa a ser pressionado, porque tem mais pessoas querendo vender do que pessoas querendo comprar. E aí, esses investidores que ainda estavam ali segurando um pouco, começam a ver o preço caindo e aí também sentem medo e começam a vender. E assim vira um ciclo vicioso, onde eles começam a se desfazer com muito prejuízo, tá? Então, o principal fator que eu vejo aqui é o desconhecimento, é a falta de estudo, é a falta de análise correta do ativo que se está investindo, porque acaba investindo aí somente por dicas, porque viu outra pessoa investindo, então isso é muito prejudicial. Agora vamos só dar uma olhada aqui nesse fundo XBXO11. Ele possui, pessoal, somente 6 cotistas, tá? Então, pela aí breve análise, a gente pode ver que como 6 cotistas é um fundo muito novo e provavelmente são fundos aí institucionais, por exemplo, como o HCTR11, que é um dos cotistas, tá? Então a gente vê que é um fundo tão novo que ele não tem nenhum histórico e ele tem uma maior concentração na carteira aí do HCTR11, cerca de 8% de concentração. Então, isso tem um impacto já direto nos rendimentos, na cotação do fundo. Então, não distribuiu rendimentos, então é um fundo muito novo. E se a gente abrir o relatório gerencial do XBXO11, o último foi de outubro, olha só, 2022. E aqui eles falam que teve um aumento de 9,5% em relação ao último mês anterior, porém, eles observam que teve uma queda de 43% comparado ao mês anterior, tá, no CDU. E aqui eles falam que teve esse maior impacto na redução
porque foi meses de menor movimento no Brás, tá? Esse foi o argumento aí dos comerciantes, porque acabaram usando recursos para reformas e abertura de novas lojas, além de incremento do estoque para os próximos meses, onde é esperado maior movimento. Então, o relatório em si possui muito pouca informação, tá? E agora voltando aqui no relatório gerencial do HCTR11, algo que eu quero mostrar para vocês é a carteira de CRIs dele. Houve aí justamente essa notícia, essa polêmica também do circuito de compras, do CRI de circuito de compras, que foi o CRI que estava aí inadimplente. E ele representa aí cerca de 7%, quase 8% também na carteira. Então isso impacta também. Só que, pessoal, olha só, são 8% aqui do PL, né, do patrimônio líquido do fundo, mas olha a quantidade de outros CRIs certificados que estavam, né, adimplentes, sendo que esse houve um atraso. Hoje estão todos adimplentes. Tá? Então, olha a quantidade de CRIs na carteira que esse fundo possui, muita diversificação, muitos CRIs aí corporativos, tá? E quanto aos fundos, possuem somente esses fundos imobiliários aqui no seu portfólio, tendo a maior concentração aí do XBXO11, porque o fundo, no seu relatório, ele diz que viu uma grande oportunidade, tá, para o longo prazo, à medida que essas lojas da feirinha ali do circuito de compra fossem sendo ocupadas e o movimento começasse a crescer. Em resumo, a gente pode observar algumas situações. Muitas polêmicas, muitas notícias uma atrás da outra com esse fundo imobiliário. Segundo ponto, até então não tem nada que justifique de forma absurda essa queda. A administradora está fazendo e seguindo a sua estratégia. Ele é um fundo imobiliário mais arriscado. Quanto ao CRI, que estava inadimplente, já pagou com multa e tudo, com juros. Então, situação está controlada do fundo imobiliário. Outra situação, quarta situação, o XBXO11 é um fundo novo, os gestores viu como uma boa oportunidade para o longo prazo, então colocou ele em carteira, mas não é uma concentração que impacte muito o patrimônio desse fundo imobiliário. Diante de tudo isso que nós analisamos, eu chego à seguinte conclusão: isso está acontecendo por um efeito manada. Não está sendo nada por má administração da gestora ou da administradora, pelo menos até agora. O grande ponto que está acontecendo, que está trazendo muito mais receio, é a demora do HCTR11 em emitir um relatório gerencial mais atualizado. Então, isso sim está sendo um ponto que está mais preocupando, porque o último que nós vimos foi de dezembro. Isso leva, sim, a ter uma maior preocupação por não entender, diante de tantas notícias, a administradora e a gestora não manter os cotistas informados. Então, subentende que está acontecendo alguma coisa. Só que a gente precisa esperar o relatório gerencial atualizado sair para poder ver o que está acontecendo com o fundo. Então, isso sim é um motivo maior de receio. Quanto ao preço do fundo imobiliário e tirando essa parte do relatório gerencial, eu vejo da seguinte forma: quem estava estudando o fundo, estava pretendendo investir, pode ser uma boa hora de você entrar nesse fundo, porque pelo preço que ele está, R$ 70, R$ 71, está num preço muito descontado. Eu acredito que esse fundo imobiliário vai voltar para o patamar aí de R$ 100, R$ 120, tá? No longo prazo, no médio e longo prazo. E para quem é um investidor que já tem esse fundo imobiliário na carteira, está receoso, não sabe o que está acontecendo, eu não venderia. Eu, como investidor, eu não venderia no prejuízo, eu não assumiria esse prejuízo no momento, esperaria, aproveitaria para fazer novos aportes para melhorar o preço médio e aí o preço retornando a seus patamares, aumentando, subindo, né? Patamares, se você reconhecer que você não quer ter esses fundos imobiliários mais arriscados na carteira, aí sim é um momento de você se desfazer. Mas no momento eu não vejo como um momento drástico de vender e assumir esse prejuízo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comenta aqui embaixo o que você está achando disso tudo que está acontecendo com a HCTR11 e se você é cotista ou não do fundo.